E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, do canal Fix Física. Hoje aula de segunda lei da termodinâmica. Vamos falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas e os refrigeradores térmicos, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então, pessoal, aqui na segunda lei da termodinâmica, a gente sempre trata, e escuta falar, um dos princípios da segunda lei da termodinâmica é definir que nenhuma máquina térmica que opera em ciclos tenha rendimento ideal, ou seja, tenha rendimento de 100%, beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? Segunda lei da termodinâmica vai nos dizer que nenhuma máquina térmica que opera em ciclos tem rendimento de 100%. Beleza. Mas agora, o objetivo da nossa aula de hoje é entender como funcionam as máquinas térmicas e os refrigeradores térmicos, beleza? Então vamos lá. Como é que funcionam as máquinas térmicas? Temos um esqueminha bem simples aqui, dos componentes da máquina térmica. Então, como é que eles funcionam, pessoal? Primeiro, eu tenho aqui um reservatório chamado de fonte quente. O que é a fonte quente? É a região da máquina a qual vai fornecer calor para que a minha máquina térmica ela possa transformar esse calor em trabalho. Afinal, é o que a gente espera da máquina térmica, que ela transforme calor em trabalho. Então, a fonte quente é a responsável por fornecer calor à máquina térmica. Esse calor a gente vai chamar de Q1. O Q1 é o calor fornecido à máquina térmica. Então, o trabalho da máquina é transformar esse calor em trabalho. Então, entra calor na máquina e o que é que ela faz? Transforma parte desse calor em trabalho. Agora, Pedro, se a máquina térmica ela nunca terá rendimento de 100%, ou seja, ela nunca transformará todo o calor em trabalho, para onde vai o restante desse calor? O restante do calor é o que a gente vai chamar de Q2. É a quantidade de calor que não foi transformada em trabalho. E para onde é que ela vai? Para a fonte fria. Ah, Pedro, fonte quente, fonte fria. Fonte quente, pessoal, é onde vai fornecer o calor. Se a gente lembrar de um filme, se a gente lembrar de uma novela de época que a gente assistiu, lá vocês vão ver aquelas Maria Fumaças, aqueles trem, aquelas locomotivas que funcionavam a carvão. Então aquela região, onde os maquinistas ali, os ajudantes ficavam fornecendo carvão, e abastecendo com carvão, era a nossa fonte quente. A máquina era quem se encarregava de absorver aquele calor e transformar em movimento para as rodas. E a fonte fria, Pedro? A fonte fria pode ser tanto o sistema de arrefecimento, que ele no carro moderno, a gente chama, um dos elementos mais importantes é o radiador, certo? Também eles tinham um sistema de arrefecimento nas máquinas térmicas ou também o próprio ambiente. Então, parte do calor que não é transformado em trabalho, ele vai para o ambiente. E o ambiente ele faz esse papel de fonte fria. Por que ele faz o papel de fonte fria? Porque ele tem temperatura menor e muito menor do que a caldeira, que fornece o calor para a minha máquina. Então, como na natureza, principalmente na energia, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, eu tenho a quantidade de calor que entra, que é transformado em trabalho, e o que não é transformado em trabalho é transformado em calor 2, que é jogado para a fonte fria. Então, pessoal, eu posso dizer que o trabalho é exatamente a quantidade de calor 1 menos a quantidade de calor 2, ou seja, é tudo que entra menos tudo que sai. Aqui agora a gente definiu o trabalho de uma máquina térmica. E o rendimento dessa máquina térmica? Como é que a gente calcula o rendimento? Primeiro, o que é rendimento, Pedro? Vamos pensar o seguinte, Eu digo o seguinte, lá na prova do Enem, tem 180 questões, toda a prova, o aluno, Anderson, acertou 90 questões. Ponto. Qual foi o seu rendimento? Aí você falou, poxa, Pedro, o rendimento dele foi de 50%. E eu lhe pergunto, como você calculou isso? Você pegou a quantidade de questões que ele acertou,
dividiu pela quantidade de questões que ele poderia ter acertado, ou seja, a questão da prova, e aí deu 0,5 vezes 100, 50%. Ótimo, ótimo. Então, como é que a gente entende esse mesmo conceito de rendimento aqui dentro das máquinas térmicas? Quando você diz que você pega a quantidade de questões que ele acertou, você está pegando o que lhe foi útil, o que ele utilizou para si da prova. Então, nós vamos colocar aqui que o que a gente utiliza para a gente, né, é a potência útil, né? É o que a gente consegue utilizar. E dividido pelo número de questões que ele poderia ter acertado, ou seja, o número de questões total da prova, o que seria a potência total, todo o ambiente que ele poderia ter utilizado para si, mas não utilizou. Então, no nosso caso, o rendimento vai ser potência útil dividido pela potência total, ou seja, o que eu utilizei dividido pelo que eu poderia ter utilizado, né, que estava disponível para mim naquele momento. Então, a gente entende que o rendimento está aqui. Aí a pergunta é a seguinte: beleza, Pedro, mas dentro das máquinas térmicas, quem é a minha potência útil? A minha potência útil é o que eu utilizo. O que é que eu espero da máquina térmica? Eu espero que ela realize trabalho. Então, se eu espero que ela realize trabalho, o que me é útil da máquina térmica é o trabalho. E qual é a potência total? É toda aquela quantidade de energia que eu recebo, né? Qual é essa quantidade de energia? Eu chamei de Q1, né? O Q1 é a quantidade de calor que entra. Então, né, o que é que a gente pode escrever agora aqui, ó? O rendimento é igual trabalho, que é Q1 menos Q2, dividido por Q1. Então, Q1 dividido por Q1 dá 1. E como é que vai ficar o rendimento aqui, ó, de uma máquina térmica? Vai ficar 1 menos Q2 dividido por Q1. Temos agora, né, o rendimento da máquina térmica em função dos calores. Então, tá aí, né, o nosso rendimento da máquina térmica. 1 menos calor que vai para a fonte fria dividido pelo calor que vem da fonte quente. Então, essas são as formulinhas que nós vamos utilizar para trabalhar, né, com a máquina térmica. Beleza? Depois a gente vai ver um outro ciclo de máquina térmica chamado de ciclo de Carnot. Tranquilo? Mas isso é só assunto da próxima aula, certo? Então, aproveita, né, agora que você está aí, está gostando do conteúdo, já deixa o like aí, se inscreve no canal, dá aquela força aí para a gente continuar aqui trabalhando, né, com todo afinco para vocês, beleza? Agora nós vamos conhecer, pessoal, o refrigerador, certo? Então deixa eu só subir minha tela aqui um pouquinho. Já vimos a máquina térmica, agora vamos ver os refrigeradores, né? Como é que funcionam os refrigeradores? Então vamos lá. O mesmo esquema, só que agora, veja bem, nas máquinas térmicas, o que é que a gente tinha? A gente tinha um fluxo natural do calor. Eu tinha o calor saindo da fonte quente e indo para a fonte fria. Isso é natural. Isso é um movimento espontâneo da natureza, certo? O calor, ele tende a sair de quem está mais quente para quem está mais frio, beleza? Já nos refrigeradores, esse movimento ele é contrário, pessoal. A gente tira calor da fonte fria, que é lá do congelador da sua casa, e põe ele na fonte quente. Ou seja, a gente está fazendo com que o calor faça o caminho inverso do que a natureza trata como espontâneo. Então, ó, aqui nós vamos tirar calor da fonte fria e botar calor na fonte quente. Certo? Então aqui, ó, nós temos o Q1 agora é o calor que sai da fonte fria e o Q2 é o calor que vai para a fonte quente. Fala, beleza, Pedro. Então, pensa comigo. Se no movimento espontâneo o calor sai da fonte quente e vai para a fonte fria, passando pela máquina e gerando trabalho, para que o calor saia da fonte fria e vá para a fonte quente, que é o sentido inverso, em vez da minha máquina gerar trabalho, ela vai ter que produzir trabalho sobre
o gás, ou seja, a máquina é que vai gerar trabalho sobre o sistema. Na máquina térmica, o que é que acontecia? Ela nos dava trabalho líquido, ou seja, ela nos gerava movimento. É como se o trabalho fosse em prol da gente. Já no refrigerador, é nós que temos que fazer com que a máquina produza trabalho sobre o sistema. Então, o sentido do trabalho é para dentro, certo? Ah, Pedro, e quem é que produz trabalho sobre o sistema? É o famigerado motor da geladeira, né? Que não é um motor, é um compressor. Né? Quando você liga a sua geladeira na tomada, o que é que ela faz? Ela consome energia elétrica, funciona um compressor, que esse compressor comprime o gás, lembra lá da primeira aula? Comprimiu, ou seja, o ambiente externo realizando o trabalho sobre o gás. Então ele realiza trabalho sobre o gás, consequentemente ele consegue forçar a barra para que o calor saia da fonte fria e vá para a fonte quente. Tranquilo? Então, nos refrigeradores, nós não trabalhamos com rendimento. Aqui, nós temos um nome um pouco diferente. Nós chamaremos de eficiência, pessoal. O que é a eficiência de uma máquina? Uma máquina será tão mais eficiente quanto maior for a quantidade de calor que ela tira da fonte fria. Então, para que a minha geladeira, o meu refrigerador, ele seja eficiente, ele tem que tirar mais quantidade de calor da fonte fria, certo? Ele tem que tirar mais que 1. Mas, ao mesmo tempo, para que ele seja realmente eficiente, ele tem que gastar pouca energia, porque eu não quero pagar muito na minha conta de energia, certo? Ou, trocando em miúdos, eu tenho que tirar calor da fonte fria, mas eu tenho que gastar pouco trabalho. Então, o trabalho, ele vem aqui inversamente proporcional ao Q1. E aqui nós temos a eficiência de um refrigerador. Beleza? Então, tá aí a eficiência do nosso refrigerador. E agora, para encerrar, eu quero comentar com vocês como é que funciona a geladeira da casa da gente, certo? Então, só um instantinho enquanto eu faço o desenho aqui. Então, voltando aqui, eu dividi aí a geladeira em 3 partes que a gente deve... Melhor, 4 partes que a gente precisa conhecer, certo? A primeira é o compressor, é o que a gente chama de motor da geladeira. O que é que o compressor faz? Ah, Pedro, ele comprime. Beleza, ele vai comprimir o gás. Então, aumentando a pressão e diminuindo o volume. Então, ele comprime o gás e manda o gás para esse lado esquerdo aqui da nossa geladeira. Ela está em vermelho, pessoal, justamente porque eu quero representar que essa região aqui é onde o gás está quente. Então, ele manda para essa região quente e esse, parecendo uma resistência aqui, não, mas é aquela representação daquele radiador que a gente tem no fundo da geladeira, aquela serpentina que a gente tem no fundo da geladeira, onde você põe lá para secar a farda, secar o tênis, todo mundo faz isso. Brincadeira, Não pode fazer porque isso acaba queimando a geladeira. Por quê? Você retira calor, quando você põe um objeto molhado, ele retira calor muito rápido do gás. E aí pode acabar que o gás venha a se liquefazer. E se liquefazendo, ele volta no sentido contrário e acaba queimando o compressor da geladeira e queimando a sua geladeira. Tá? Então não faça isso, porque é mau uso do equipamento. Beleza? Então ele manda para cá. Quando o calor chega naquela parte preta, naquela grade preta da geladeira, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a caminhar ali lentamente, enquanto ele perde calor para o ambiente. Então, a função daquela região da geladeira é perder calor para o ambiente. Então, enquanto ele está passando ali, ele está se resfriando. Logo depois, ele se encontra estrangulador ou tubo capilar. São 2 nomes, comuns aí. Estrangulador. Por que estrangulador, Pedro? Porque ele estrangula a passagem, ou seja, ele reduz a passagem do gás. O gás vem, perdeu calor na região vermelha, e aí quando ele vai passar pelo estrangulador, o que é que acontece? Ele passa por um lugar muito fininho, muito pequeno, aumentando a pressão para que ele possa passar ali. Quando ele passa pelo estrangulador, quando ele passa pelo tubo capilar, logo após eu tenho uma região de grande volume. Então lembra o que é que acontece quando eu faço o gás passar por uma região muito pequena e logo depois ele encontra uma região de grande volume e baixa pressão? Ele, expande
adiabaticamente. Expandir adiabaticamente, pessoal, é aumentar o seu volume e reduzir a temperatura. Então o que é que vai acontecer? Ao passar pelo estrangulador, ele sofre uma expansão adiabática. Sofrendo a expansão adiabática, ele reduz a temperatura. E agora, essa região aqui, ó, é a região que está dentro do seu congelador. Nessa região, o que é que vai acontecer? Ele vai começar agora a absorver o calor dos alimentos. Então, ó, ele absorveu o calor dos alimentos que estão dentro do congelador. Absorveu porque ele está muito frio e, consequentemente, sempre há uma quantidade de calor que a gente pode tirar, mesmo que esse local esteja muito frio, certo? Então, o gás, ó, recebeu o calor dos alimentos, né, daquele brigadeiro que você faz aí para esquentar, para esfriar rapidinho, você vai lá e põe no congelador. Então, esse calor ele é absorvido pelo gás que retorna ao compressor. Quando ele retorna ao compressor, o que é que acontece? Ele, mais uma vez, é comprimido e aí o processo começa tudo de novo. Beleza? Pessoal, então essa foi a nossa aula de segunda lei da termodinâmica. Beleza? Não se esqueça de, mais uma vez, aí, se inscrever no canal. Se essa aula foi legal para você, se você gostou, compartilha com um colega que está precisando, certo? Que a gente vai engrandecer aqui a nossa comunidade. Não se esqueça também de seguir a gente lá no Instagram, né? @profpedrocunha, beleza? Então, show de bola, bons estudos e vamos para frente que esse ano o Enem é nosso, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima!